Muito bom dia, meus caros irmãos. É com muita alegria, com muito prazer que retornamos ao nosso trabalho, como sempre agradecendo ao coração querido de nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos divulgar os ensinamentos desta doutrina abençoada dos Espíritos e do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, hoje eu trago aqui um tema triste, mas que simplesmente com a intenção de relembrar fatos registrados pela história. A intenção não é denegrir quem quer que seja, qualquer instituição, de maneira nenhuma, mas relembrar o que a humanidade foi capaz de fazer, a ignorância humana foi capaz de fazer contra seres humanos, que fez estremecer as bases da espiritualidade. Falanges inúmeras desceram até a Terra, até a superfície deste planeta, para ver se amenizava a situação, porque ela estava para fugir do controle, dada a ignorância do ser humano. A superfície do planeta estava banhada em sangue. E para que os homens não esqueçam, a fim de que não venham jamais a cometer coisas horríveis como essa que aconteceu, nós estamos falando aqui da Inquisição. O que vai ser dito aqui, eu confesso que é coisa muito triste, mas eu tenho coisas 1000 vezes piores registrados pela história. O nosso vídeo de hoje, ele tem por número 114 da nossa série, que se intitula Inquisição no Brasil. É um artigo publicado na revista Manchete em 7 de março de 1987 pela doutora Anita Nowinski. E ela inicia assim, abre aspas: brasileiros, por cometerem um crime sob a insensata acusação de mal olhado numa criança, foram presos, suas famílias postas na rua, estigmatizadas com o epíteto de parentes de herege, suas casas trancadas, todas as suas propriedades confiscadas, embarcados para Lisboa, para os cárceres da Inquisição e julgados sem direitos à defesa, alguns condenados à fogueira. Mais de 500 brasileiros passaram por esse calvário. O confisco de bens era o motivo maior da Inquisição. Após o século XVI, desde os tempos do rei Fernando e a rainha Isabel da Espanha, que assumiram o trono em 1474, tornou-se uma poderosa fonte de renda para o Tesouro Real. Era praticamente voltada aos ricos, a fim de levantar dinheiro para custear exércitos de conquista, subornos para poderosos papas ou compra de armas. Após a conquista dos territórios ibéricos, aos mouros sobreveio a perseguição contra os árabes e judeus residentes em Portugal. Teriam que se decidir entre serem expulsos
sem terem para onde ir, nem quem os acolhesse ou se converterem, o batismo ou o exílio, a cruz ou a caldeira. Sequiosos de auferir os fabulosos lucros com o confisco dos bens dos hereges, o rei de Portugal, Dom João III, chegou a trocar por uma grande fortuna a oficialização pela Igreja do Santo Ofício em Portugal. Isso ocorreu em 1536 por bula papal desse ano. Instalaram-se tribunais em todo o território português. O primeiro auto de fé, um acontecimento extraordinário, ao qual compareceria o rei, a corte, convidados especiais, a população, que era uma procissão de religiosos e hereges, ocorreu em Lisboa em 1540. A Inquisição no Brasil começou com a invasão holandesa na Bahia em 1624 e 6 anos depois em Pernambuco. As razões se baseavam nos desvios da fé, dado o protestantismo dos invasores. Em 1789, atingiu tal furor que José Bonifácio de Andrada e Silva se viu às voltas com ela por ter sido declarado ateu. Alguns anos depois, as listas seguiam para Portugal, constavam os nomes dos hereges, como do jornalista Hipólito José da Costa, que acabou sendo preso, levado aos tribunais e condenado ao cárcere em 1802 por ser maçom. Contra os brasileiros pesaram acusações de delitos como os de feitiçarias, bigamia, sodomia, blasfêmia, desacato à autoridade religiosa e crime no campo das ideias, como a de deístas, afrancesados, jansenistas, etc. Documentos mostram que insensatas denúncias de mal-olhado ou de olhado para desfazer amor ou casamento eram suficientes para se iniciar um processo e ordenar prisões. Após a denúncia, um funcionário da Inquisição comparecia à casa do infeliz, acompanhado pelo juiz do fisco, e relacionavam o mais importante, que eram os bens do denunciado, para desapropriação mais tarde. Depois disso, era metido a ferros e sua casa trancada e lacrada com os selos do Santo Ofício. Os acusados tinham que confessar sua culpa como medida preliminar para evitar torturas que não deixavam de ocorrer. Após se declararem culpados, tinham de entregar nomes de sua intimidade, desde pais, irmãos, amigos, prováveis cúmplices. Quanto menor a culpa, maior a tortura para extorquir confissões mais completas. O suplício inicial em Lisboa era lambuzar a planta dos pés dos torturados com banha ou manteiga, depois de ter sido amarrado o corpo do infeliz a um catre, e seus pés assim besuntados serem postos a fritar sobre um braseiro. Depois dessa tortura, o coitado não podia mais andar. Se resistisse à tortura, chamada de primeiro grau, sem entregar o que os inquisidores queriam, seguiam para o suplício de segundo grau. Era amarrado pelos pulsos e pernas a uma espécie de cama de ripas,
onde um arroxo, ao ser apertado, cortavam-lhe as carnes ao repuxar fios resistentes de couro cru. Substituindo a resistência, seguia-se o castigo do terceiro grau. A vítima era suspensa por cordas que passavam de uma roldana presa ao teto, de cabeça para baixo. Os carrascos, inesperadamente, soltavam a corda e o infeliz despencava com todo o peso do seu corpo e de cabeça, sendo detido no ar quando chegava a centímetros do solo. A queda e a supressão súbita da queda eram suficientes para estraçalhar as juntas de seus ossos e músculos. Dificilmente alguns resistiam a tanto, e os que o conseguiam ficavam aleijados para sempre, com a coluna vertebral partida em vários pontos, com discos invertebrais rompidos. Existia também o tormento chamado garucha. A vítima era atada a uma armação de ferro, cabeça em nível mais baixo que o dos pés, braços e pernas amarrados. Boca abaixo, em sua garganta eram metidos um trapo. Sobre esse pano pingava água alternadamente, de maneira a obstruir o nariz e garganta e causar espasmos de asfixia de modo permanente. Para os blasfemos eram aplicados ferros em brasa em suas bocas. Com as queimaduras, os supliciados deixavam de comer e morriam de inanição. Outra era um médico ser designado pelos inquisidores para examinar o cliente e diagnosticar o quanto de castigo o candidato podia suportar. O médico assinava um documento atestando que, no caso do condenado morrer ou ser mutilado ou se tornar aleijado, a culpa era toda sua e não dos inquisidores, por não confessar tudo o que sabia e salvar sua alma. À fogueira eram condenados os réus contumazes e os relapsos, aqueles que voltavam aos tribunais sob outras denúncias. Antes de serem queimados vivos, eram condenados. Esses condenados podiam fazer uma escolha, uma graça oferecida pelos inquisidores, se estes considerassem esses infelizes merecedores dela. Podiam se declarar arrependidos e pedir para morrer na lei do Cristo, isto é, pediam para serem estrangulados pelo garrote antes que seus corpos fossem atirados à fogueira. Finalmente, os que conseguiam se livrar de tudo depois de enfrentar as inelutáveis torturas de perder seus bens e sua família, pelo simples fato de terem sido acusados, eram obrigados a vestir para o resto da vida um hábito ultrajante, perpétuo, chamado de San Benito, o saco bendito que assinalava a sua condição de pecador contra a fé. O traje tinha a cruz de Santo André, um grande X, para serem identificados ao longe e serem evitados de ser apedrejados pela molecada ou serem insultados pelo povo. A Inquisição em Portugal processou mais de 40 mil pessoas e queimou 1.808. Em Goa, na Índia, outra colônia lusitana, foram processadas 3.800 pessoas e 82 autos de fé. Na Espanha, foram penitenciados 341.000
1.121 pessoas e 82 autos de fé. O herege era classificado segundo suas posses. No Brasil, quem possuísse terras, casas, lavouras, criação, etc., até 200 quilos de ouro era multimilionário, até 100 quilos de ouro era milionário e 50 quilos era classe média. O processo de inquisição no sequestro de bens no Brasil atingiu 5.000 toneladas de ouro. As leis racistas foram aplicadas severamente, como o uso de distintivo para distinguir judeus de cristãos, determinado pelo Quarto Concílio em Latrão, antecipando em séculos a Inquisição nazista de discriminação racial ostensiva. Em 1580, o Brasil já era um grande produtor de açúcar e, portanto, já tinha os seus primeiros milionários e ricos. Nesse mesmo ano, o bispo da Bahia já tinha poderes para relacionar e enviar a Lisboa os suspeitos de heresias. Em 1591, o arquiduque da Áustria e governador inquisidor em Portugal, diante do vulto das suspeitas e da relação de novos ricos cujas propriedades despertavam a cobiça da coroa, nomeou Heitor Furtado de Mendonça para vir ao Brasil depois de visitar São Tomé e Cabo Verde, para inquirir e iniciar os primeiros processos. Em 9 livros, ele registrou centenas de confissões e denúncias, produto dos 30 anos de graça que concedeu em Salvador, na Bahia, à população para que surgissem confissões voluntárias de heresias morais e crimes de religião. Quem não comesse carne de porco, que colocasse roupa limpa na cama e mesa na sexta-feira à noite, ou guardassem os sábados, era suficiente para alicerçar uma denúncia. Ninguém era poupado, nem governadores como Miguel Teles da Costa, ou padres como Manuel Lopes de Carvalho, entre muitos outros religiosos. O mais célebre deles foi o padre Vieira, que foi estigmatizado como herege. O padre Manuel Lopes de Carvalho, baiano, queimado vivo em 1726, aos 25 anos de idade, considerado o Giordano Bruno brasileiro. Depois de preso, ao passar por diversos graus de tortura, diante dos juízes para receber a condenação de remissão de fé pela queima na fogueira, ele disse: "Quando aqui entrei, tinha dúvidas. Hoje tenho certeza", referindo-se à participação do clero nos crimes da Santa Inquisição. Desculpa. Finalizamos aqui, meus irmãos, um panorama simples dessa imoralidade cometida por mentes doentes, de seres humanos encarnados diretamente das trevas, dos abismos, das cavernas, no submundo, das dimensões inferiores, reencarnados para cometerem esses abusos, esses crimes, essa afronta à sagrada lei eterna contra os seus irmãos. Mas, se muitos ou todos eles ficaram livres da justiça humana, tenham a absoluta certeza, jamais
ficarão livres da justiça divina. E todos eles, absolutamente todos eles, já reencarnaram ou estão reencarnando em situações dolorosíssimas, de dor, suportando dor e sofrimento. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos alertou: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem semeia, colhe. Assim como fizeres, assim encontrarás. São ensinamentos daquele Cristo querido de Deus, que veio até nós para demonstrar o sublime amor que Ele tinha e tem por todos nós. Porque foi Ele mesmo quem disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Meus amigos, o que foi relatado aqui é para que a gente saiba quão sujo é o passado dessa humanidade. Haja visto o que fizeram com nosso Senhor Jesus Cristo, ou quem sabe se não estávamos naquele bolo gritando: crucifica-o, crucifica-o. Quem sabe se a gente não estava lá. Mas a evolução existe. E hoje estamos aqui para relembrar isso àqueles que esqueceram, a fim de que nunca mais, como aconteceu com o nazismo, nunca mais esses fatos sujem a face, a superfície deste planeta de sangue, de dor e de sofrimento. Não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz nós haveremos de retornar um dia. Meus amigos, que Nossa Senhora abençoe o coração de cada um de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo vos proteja de tanta maldade humana e espiritual, que Deus nosso Pai Todo-Poderoso nos envolva com a luz do seu amor, para que um dia possamos conquistar a nossa felicidade. Sejam felizes. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.